Atlético Mineiro e Cuiabá fazem hoje o último jogo da rodada 24 pelo Brasileirão. É o derradeiro e o jogo de hoje pode mudar a história do Galo em 2023. Esse jogo mexe com a vida de Fluminense, Flamengo, Fortaleza, Furacão, geral que tá querendo chegar no G4. O Cuiabá tá lutando para não entrar na rota da zona de rebaixamento, né? Vamos ver tudo sobre esse jogo agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Estamos de volta aqui no Torcedorismo, seja bem-vindo ao canal sobre futebol brasileiro que mais cresce no país. Se você ama futebol, eu te falo, meu irmão, na moral, você acaba de encontrar o canal certo. Aqui você vai saber de absolutamente tudo o que tá rolando sobre futebol brasileiro em todas as divisões, sobre todos os times. Então, se você quer receber informações, análises e dados de todos os times pelo Brasil, se inscreve no Torcedorismo, a gente tá quase batendo 24 mil inscritos. Hoje teremos o último jogo da rodada 24, rodada essa que movimentou bastante a tabela, tanto o topo quanto o fundo da tabela. Mas pro Galo e Cuiabá, para esses dois times que jogam hoje, esse jogo aí tem um quê de mudança, tá? Esse jogo pode mudar a vida dos dois times daqui pra frente no campeonato, né? Eu não tô dizendo que esse aqui vai alterar definitivamente a vida dos dois no campeonato, não. Eu tô dizendo que ele pode mudar a direção do olhar, né? O que cada time terá como objetivo daqui pra frente no campeonato. O Atlético fez um péssimo primeiro turno no Brasileiro e vem se recuperando pouco a pouco nesse segundo turno. Hoje já é o 9º colocado e vencendo o jogo de hoje, o time não vai subir de posição, né? Vai continuar em 9º, mas, cara, ele vai mudar a história do Galo. Por que, Diogo? Você tá ficando maluco? Por quê, cara? Vamos lá. O time do Galo, todo mundo sabe que é um time excelente, né? Um time de muita qualidade, é um time fortíssimo. E vencendo esse jogo de hoje, o time corta para 5 pontos a diferença pro G4, beleza? E mantém a distância de 3 pontos para o G6. Ou seja, vencendo hoje, o Galo entra de vez na briga por G4, tá? Rodada passada eram 6 pontos, nessa rodada pode diminuir para 5 e o Galo pode manter essa distância de 3, já que todo mundo ali venceu, né? Pro Cuiabá, esse jogo pode mudar o olhar em direção ao rebaixamento, cara. Pode mudar tanto pro bem quanto pro mal a vida do Cuiabá. Se vencer, o time vai sair dessa fase horrível que tá vivendo, né? E vai respirar no Brasileiro. E perdendo, o time fica numa situação preocupante, porque tem apenas 5 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, né? Então será uma vantagem muito pequena para um time que tá jogando tão mal, tá? E ainda ia aumentar o jejum do time para 6 jogos sem vencer no Brasileirão. Pro jogo de hoje, análise do jogo de hoje, o Galo não vai ter desfalques em relação à última partida contra o Botafogo. Bela vitória do Galo no seu novo estádio. Pelo contrário, o Galo sem desfalques terá um reforço gigantesco. O Hulk, que é o craque do time, estará de volta de suspensão. Ele que não pôde jogar por acúmulo de cartões contra o Botafogo e vai se titular provavelmente na vaga do Allan Kardec. O jogo de hoje é perigoso. A vitória vai aproximar o Galo ainda mais do G4, mas se perder ou empatar, vê a sua situação para Libertadores fica mais difícil, né? Já que só o Flamengo dos times que estão ali diretamente acima do Atlético perdeu. O resto, todos os outros times venceram, né? Grêmio venceu, Bragantino venceu, Fluminense, Atlético Paranaense, Fortaleza, todo mundo venceu. Então, cara, esse é um jogo para não deixar esse pelotão desgarrar e vencendo, corta um ponto pro G4, já que o Flamengo era o quarto, perdeu. E quem tá no lugar dele agora, se eu não me engano, é o Grêmio, né? Talvez, ou o Bragantino, um desses dois times ali ficará a 5 pontos de distância do Galo, tá? O Cuiabá chega para esse jogo na pior fase do time em todo o campeonato, talvez na temporada, tá? O time vem de 5 jogos sem vencer no Brasileiro, com um recorde de 4 derrotas e 1 empate. Somou apenas 1 pontinho nos últimos 15 possíveis e hoje só não tem um desempenho pior nesse recorte recente do que o Curitiba, né? O lanterna da competição. O Curitiba perdeu os últimos 5 jogos que fez. Logo antes dessa sequência horrorosa do Cuiabá, o time viveu a melhor fase, né? Foi um gráfico em V do Cuiabá, né? Para quem manja de gráfico vai se ligar no que eu tô falando. O Cuiabá subiu assim e desceu inversamente proporcional, né? Foi ganhou 4 seguidas, perdeu 4 seguidas e vem de um empate no último jogo contra o América jogando na sua casa, tá? O time abriu gordura nessa boa sequência que fez, mas já perdeu tudo agora com essas derrotas. Hoje o time, como eu falei, tem só 5 pontos de distância para a zona de rebaixamento. O empate pode até ser visto com bons olhos para o time do Cuiabá, mas perder esse jogo aqui ia ser
péssimo para as pretensões do time. A vitória deixaria o time muito bem pro resto do campeonato, né? Chegaria a 32 pontos. Poderia até de longe sonhar com uma pré-Libertadores, fica difícil, mas 32 pontos somados. Faltariam só 13 para escapar do rebaixamento, né? Fazer aqueles 45 e 13 em 42 que vai disputar, então ficaria mais tranquila a situação do Cuiabá. Retrospecto entre essas duas equipes, tá? Histórico, quem venceu mais, quem perdeu mais. É um jogo que acontece há poucos anos, tivemos só 5 jogos entre Atlético e Cuiabá. Então o Cuiabá está na primeira divisão pelo terceiro ano seguido, então foram dois jogos pelo Brasileiro de 2021, 2 pelo Brasileiro de 2022, 1 pelo Brasileiro já desse ano no turno, e agora teremos o sexto. O Cuiabá nunca venceu o Atlético Mineiro na história. Nesses 5 jogos que tiveram, foram 4 vitórias do Galo e 1 empate, beleza? Então aqui é um tabuzinho, né? Mini tabu. A arbitragem para esse jogo, Rodrigo José de Lima Pereira, lá de Pernambuco, é um árbitro com uma média altíssima de cartões também. Quem viu os últimos pré-jogos que eu fiz aqui no canal, eu citei isso também em relação ao Zanovelli, né? Se não me engano, ele apitou o jogo do Botafogo. No Brasil, os árbitros têm essa mania de tentar controlar jogos com cartões amarelos, né? Os caras não têm impulso, então eles distribuem cartão para todo mundo, né? Mas fora essa crítica, eu não lembro de nenhum erro gravíssimo do Rodrigo nesse Campeonato Brasileiro, tá? Ele já apitou 14 jogos nessa temporada. Do Cuiabá ele não apitou nenhum, esse aqui vai ser o primeiro. Do Atlético, esse jogo vai ser o terceiro que ele apita nesse campeonato. Ele apitou Curitiba 1, Galo 2, lá no Couto Pereira, jogo que ele expulsou um jogador para cada lado por segundo amarelo, né? O Zé Roberto do Coxa e o Maurício Lemos, zagueirão do Atlético, foram expulsos. O Hulk, inclusive, fez um gol de pênalti nos acréscimos, dando a vitória pro Galo nesse jogo aí. Nesse jogo, galera, ele deu 13 cartões amarelos nesse jogo e 2 vermelhos. No outro jogo que ele apitou do Galo foi a vitória de 2-0 também fora de casa contra o São Paulo no Morumbi. Nesse jogo aí ele foi mais comedido quanto aos cartões, tá? Ele deu só 11 amarelos, então baixou um pouquinho a média ali. Inclusive ele deu um cartão com 1 minuto de jogo pro Gemerson nesse jogo contra o São Paulo. Então, cara, é um árbitro que vocês podem esperar muitos cartões hoje também, mas não é um árbitro que costuma fazer besteiras, além de distribuir muitos cartões aleatórios, né? Análise desse jogo de hoje, o que a gente pode esperar? Galera, a fase do Galo é muito melhor do que a do Cuiabá nesse recorte de 5 jogos que eu costumo fazer bastante aqui no canal, né? Inclusive, o prêmio da rodada é sobre isso, os últimos 5 jogos. O Atlético venceu 3, empatou 1 e perdeu só um jogo, foi aquele jogo pro Vasco no Maracanã, que choveu pra caramba, dentro do seu estádio, Arena MRV, palco de hoje. Jogou 2 vezes na história, ganhou os 2, né? Ganhou do Santos e ganhou o último jogo contra o Botafogo, ainda não tomou gol na Arena MRV, só o Paulinho fez gol também, né? É impressionante, só o Paulinho fez gol nesse estádio. O Cuiabá, eu já falei desse mesmo recorte, os últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou 1. O Galo já é muito superior que o Cuiabá tecnicamente, e o Filipão consertou absurdamente a defesa do Galo. Se você for ver nesse mesmo recorte de 5 jogos, o Galo tomou só 2 gols, um foi pro Vasco, o outro foi pro Furacão, e o Galo fez 5 em 5 jogos. É um time mais equilibrado que o Cuiabá nesse momento. O Cuiabá, nos últimos 5 jogos, tomou 10 gols. Ele literalmente, a média é 2 por jogo, e ele literalmente tomou 2 gols por jogo, tá? Então aqui, a Arena MRV lotada, o Galo precisando vencer, o time embalado, Hulk de volta. Pra mim é um jogo que tem um favorito claro, meu irmão. E pra mim é a hora do Cometa aparecer nessa rodada. Pra quem é antigo aqui no canal, sabe que o Cometa só aparece no maior favorito de toda a rodada. Só um time pode receber o Cometa, e nem é sempre que ele aparece na rodada. Mas hoje é dia do Galo. O Galo é muito favorito e recebeu o Cometa nesse jogo contra o Cuiabá. Eu lembro a você, meu amigo, meu irmão, da nossa tradição aqui no canal. Se você vai nesse jogo na Arena MRV, filma a festa da sua torcida, seja você mandante ou visitante, posta no seu Instagram e me marca lá que eu vou repostar a festa de geral. Tá muito maneiro, muitas torcidas pelo Brasil me marcando, então continue me marcando, me marca nesse jogo que eu vou repostar todo mundo que me marcar. Comenta aqui embaixo o seu palpite para esse jogo. Amanhã tem o Prisma da rodada com resumo de tudo o que aconteceu no Brasileirão, analisando a situação de cada um dos 20 times do campeonato. Então, se você me conheceu agora o torcedorismo e gostou desse vídeo, se inscreve porque tem coisa muito melhor vindo por aí. Deixa sua curtida nesse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!